Kagurabachi foi um mangá que virou meme global antes do capítulo 1 sequer ser lançado, e isso trouxe muitos holofotes para ele. Muita gente foi ler por causa do meme, obviamente com isso acontecendo mais no ocidente. Acontece que o mangá não apenas sobreviveu ao cancelamento, mas está fazendo muito sucesso. Recentemente lançou o volume 9 e, contabilizando apenas 8 volumes, a obra já vendeu mais de 3 milhões de cópias. Isso sem ter nem anime anunciado, então obviamente ele é botado como uma das maiores apostas recentes da Jump, podendo quem sabe no futuro ser um pilar da revista. Agora, Kagurabachi presta? Qual o segredo por trás do sucesso dessa história e o que fez ela ir de um meme para um dos candidatos a ser um futuro pilar da maior revista de mangás do Japão? Eu quis descobrir isso, li o mangá e tô nos atuais, que no caso é o capítulo 95, e eu quero falar sobre como Kagurabachi é sim um bom mangá. Eu sou o Rick e sem mais delongas, bora pro vídeo. A história de Kagurabachi gira em torno do Chihiro, que é filho de um homem responsável por criar espadas mágicas que deram fim numa guerra que aconteceu no passado daquele universo. Por isso, ele é considerado filho de um herói de guerra. Acontece que surgiu um grupo de terroristas que atacou e matou o pai do protagonista, e o mangá gira em torno da busca de vingança do Chihiro por aqueles que mataram o seu pai e querem usar as espadas criadas por ele para o mal. O começo de Kagurabachi é, digamos, ruim, sabe? A história parece muito genérica, o lance das espadas de início é qualquer coisa, o drama do protagonista não cola porque é muito corrido e ele é muito edgy, sabe? Ele solta frases tipo, eu acordo sempre com uma dose diária de ódio. Porra, mano, tem como ser mais cringe que isso? Até tem, né? Mas, porra, desnecessário. A ambientação também não chama muito atenção de início, porque é aquele mesmo estilo quase saturado hoje em dia, de mundo atual com elementos sobrenaturais, que a gente já viu coisas parecidas em Jujutsu, Chainsaw Man, Sakamoto Days, Kaiju no Bereit, Dandadan e por aí vai. O que chama atenção mesmo é a arte. Eu gosto muito do estilo visual dos poderes da Enten, todo o lance dos peixes dourados negros cria uma estética muito foda para cada página e as cenas de ação são sem dúvidas muito boas. Eu acho que a série no início se deu bem por causa disso. Uma história simples, um tanto quanto apelativa no sentido de gore, mas bem desenhada e, querendo ou não, Kagurabachi é um bingo de coisas que fazem sucesso hoje em dia. Protagonista farmando aura, espadachins, estética urbana com elementos sobrenaturais, muito sangue, leitura rápida e uma arte boa. Então, por mais que o início não seja lá tão interessante, eu acho que ele cumpriu o bingo de coisas que hoje em dia são populares entre os leitores da Jump. E por mais que não tenha executado isso da melhor forma, fez bem o suficiente para que o mangá resistisse ao cancelamento. Os primeiros capítulos eu realmente não estava gostando, mas aos poucos algumas coisas já começaram a me interessar. Kagurabachi tem alguns mistérios que gradativamente vão realmente ficando interessantes, e mesmo quando a história não tá tão legal, as batalhas são boas, e o mangá, é muito fácil de ler maratonando, sabe? Então acaba sendo uma leitura bem gostosa de acompanhar. Só que a partir mais ou menos do arco do Sojo, sim, o nome do cara é Sojo, não sei como pronunciar, mas é o Gojo com S. Enfim, a partir daí eu acho que o mangá começa a melhorar, porque esse arco tem uma proposta simples, que é 2 personagens saindo na porrada, mas ele executa isso bem, porque o autor cria um cenário muito maneiro para fazer uma porrada desenfreada de poderes de espadas mega estilosos. E como o Sojo principalmente é muito exagerado, cria uma dinâmica legal. Uma coisa maneira nos poderes de Kagurabachi é que eles são realmente bem pensados e os personagens são bem limitados quanto ao uso deles. No sentido que se eles forem ficar spamando o poder, eles não tancam. Então você ter a noção que cada golpe tem sua importância é algo que eu dou valor. Porque, sei lá, por exemplo o Goku, ele pode tacar 25 Kamehamehas, que pra mim, foda-se. Ele só se esgota de energia se usar o Blue e se o roteiro quiser muito que ele não tenha energia. Então, por mais que seja um fator simples, uma luta bem preparada, bem desenhada, com boa coreografia e poderes estilosos, chama atenção. E aí o Kagurabachi aos poucos começou a chamar minha atenção.
Eu imagino que no início o autor teve que apelar para muitas coisas para fazer com que o mangá se mantesse e não fosse cancelado. Então, nem tudo que ele queria de fato botar na história acabou acontecendo, porque a primeira preocupação é manter a obra com elementos que façam ela chamar atenção e ser bem sucedida. E depois que o mangá meio que já se estabeleceu, eu senti que o autor começou a justamente trabalhar melhor a história. E a gente já tem vislumbres disso na luta contra o Sojo, sei lá. O autor começou a se aprofundar mais em certas questões da trama, como a gente vê com o próprio Sojo, que vê o pai do protagonista como um herói. Isso é um contraponto interessante, porque enquanto o Chihiro enxerga que as espadas mágicas foram criadas para proteger as pessoas, mas foram usadas de forma distorcidas por pessoas ruins, o Sojo enxerga elas como armas definitivas de assassinato. E quando o protagonista tenta argumentar que não, esse não era o objetivo, ele fica maluco dizendo que não quer ver o ideal de herói dele sendo distorcido. E isso faz um paralelo legal com o próprio Chihiro. Será que ele não tá cego pelo respeito ao pai dele igual o Sojo? Porque uma coisa muito enfatizada nesse mangá é que as espadas são ferramentas de assassinato absurdas. Então, quando a gente pega a obra, a visão do vilão, por mais que seja distorcida, ela é mais perto da realidade do que a do protagonista. Não à toa, um dos pontos legais do Chihiro é que ele é um personagem consciente desde o começo que essa vida de matança que ele levou não vai levar ele a um lugar bom, o que faz do uso da espada dos dois conflitante. Tu olha para os personagens usando os poderes e sente através da arte que, porra, o bagulho é destruidor. Como que um negócio potencialmente perigoso assim tem o intuito de proteger alguém? No final, realmente, são armas. E o próprio pai do Chihiro fala isso. Kagurabachi, nesse momento, começa aos poucos reverter aquela visão do pai do protagonista de herói, e não só dele. Todos os ditos heróis do passado na obra começam a ser retratados de uma forma mais crua, praticamente não endeusados. Sempre que as espadas são citadas, são com elas sendo seladas, escondidas. Os heróis do passado viraram completos reclusos depois da guerra, justamente por usarem essas armas. E a partir daí, começa uma discussão se humanos realmente deveriam ter em mãos armas tão perigosas. Isso é um paralelo interessante que a gente tem com as bombas nucleares, porque o funcionamento das espadas é o mesmo. E daí, Kagurabachi começa a caminhar para um ponto onde ele não só flerta, como discute sobre anti-armamentismo. A obra não trata os heróis daquele universo de forma a ser endeusada, mas sim como um exemplo que talvez armas tão poderosas realmente não devessem existir. Sim, um shonen de espadas que fala sobre posse de arma. Eu gosto muito de como o autor leva essa discussão, acho que reverte inclusive alguns problemas dos primeiros capítulos e talvez dê para considerar isso a discussão central do mangá. Botar o protagonista para questionar a moralidade do pai de alguma forma tá sendo interessante, principalmente visto a forma que ele é retratado na maioria dos flashbacks. No arco do leilão, eu acho que é o momento onde todo mundo concorda que Kagurabachi começa a ficar inquestionavelmente bom, porque no final das contas é um arco bem bolado mesmo. Eles têm que roubar uma espada leiloada, mas tem toda uma lógica para entrar na dispensa do clã Hakusatsu. Os personagens têm que se preparar, fazer suposições, bolar estratégias com base em poucas informações, e por mais que seja no geral algo simples, toda a ideia por trás do poder da dispensa é muito criativo. Na dispensa está guardado os itens do leilão, e fica num subespaço separado do mundo real, onde praticamente só o chefe da família consegue entrar e sair. Tem toda uma lógica de posicionar uma entrada da dispensa para impedir de invasores entrar, tem todo um funcionamento para ele registrar os itens e pessoas, então é um poder muito único, bem detalhado no funcionamento, e ele reflete bem o personagem do Kiora, que é o antagonista desse arco. Ele vê pessoas e itens com o mesmo propósito, de serem objetos a servirem ao leilão que sustenta o clã, são ferramentas para que o clã possa perdurar. Isso é uma forma de ampliar a temática de armas e guerra presente no mangá. Afinal, tem o chefe da família que usa ela como ferramenta em prol do clã. Eu acho interessante notar que o Hakuri foi desprezado por não ser útil, mas isso levou ele a ter uma perspectiva de futuro meio que melhor que os outros irmãos, porque eles foram úteis, mas completamente reduzidos a armas que correspondem ao desejo do pai. E por mais úteis que fossem, quando quebrados, deixariam de ter valor, como uma ferramenta qualquer.
Isso é muito interessante porque o pai deles os ama, mas está replicando um pensamento passado de geração por geração de tornar seus filhos em soldados que mantenham o clã em ativa. É um ciclo de lavagem cerebral que existe com o único objetivo de priorizar o clã, mesmo que isso basicamente instrumentalize a família. Tudo que os filhos do Kiora queriam era a sua atenção, e eles viraram armas do clã para corresponder a isso. Um dos filhos morreu pensando que era uma falha, porque não conseguiu corresponder a esse sistema. E eu acho que tudo isso é uma construção maior do Rokazono para falar sobre o ciclo de abuso, de como nesse universo as organizações reduzem pessoas a armas, e como as armas em Kagurabachi têm o único intuito de reforçar esse ciclo de ódio. Os personagens da série que se afundam nesse mundo de batalhas não são felizes, e eu gosto dessa perspectiva um pouco mais depressiva que a história traz, porque a partir do trabalho de personagem de temas que a gente já teve, já deixou de ser uma estética edgy e faz parte do valor temático da série de forma que agrega. Todos os heróis do passado estão na merda, depressivos de alguma forma e excluídos da sociedade. E eu acho que isso é uma baita representação legal de como retratar heróis de guerra, de como ele lida com esses temas de uma forma mais politizada e pouco glorificada. Isso leva a gente, pra mim, ao pináculo de Kagurabachi, que é basicamente uma saga que ainda tá rolando, onde pra mim ele se tornou um mangá verdadeiramente incrível. O Rokazono, que é o autor de Kagurabachi, já disse que é muito inspirado pelo Masashi Kishimoto, e eu consigo ver muito do auge do Kishimoto sendo usado no Kagurabachi, porque o Kishimoto sempre quis fazer algo mais cinematográfico dentro de Naruto. E no auge, ele basicamente abusava disso. Naruto brinca muito com perspectiva. O Kishimoto é muito ambicioso para construir as suas cenas, e isso faz dele um artista muito referenciado. Ele consegue fazer o mangá ser algo cinematográfico, como o próprio Horikoshi disse. E eu percebo que o Rokazono se inspira muito nisso, na construção de cenas de Kagurabachi. O pessoal costuma reduzir muito mangás com frases como: a arte é muito boa, mas a história é ruim, então é um mangá ruim com uma arte boa. E por mais que isso possa corresponder à verdade algumas vezes, eu acho que muita gente não entende o quanto uma arte e quadrinização de qualidade sustentam uma história. E não tem um lado negativo em cima dessa minha afirmação. Se a história for muito bem representada, por mais simples que seja, já vai ser algo muito elogiável. O Rokazono brinca o tempo inteiro, a quadrinização do cara é uma insanidade. No começo, pra mim, eram mais os poderes, mas depois tudo se tornou algo grandioso. Os cenários, perspectivas de câmera, poses, fluidez dos quadrinhos, tudo isso em Kagurabachi é muito acima da média. Pô, um mangá de ação tão bem desenhado assim é uma dádiva. A única coisa que eu acho que ele é um pouco abaixo é em design de personagem. Eu não acho eles tão legais, mas tem um certo valor estético nas máscaras, nas espadas e roupas dos personagens, então não chega a ser ruim. E tipo, mano, olha essa cena do Chihiro subindo no elevador pra se encontrar com o Hiruhiko. Puta merda, que coisa foda. Nesse arco a gente é apresentado ao Samura, que pra mim é de longe o melhor personagem dessa história. Primeiro que ele é de uma trope muito foda, que é o cego que luta. Todo personagem que faz parte desse estereótipo é foda, não tem o que fazer. E eu gosto muito do lance dele ser um personagem ambíguo, tá ligado? Você não sabe direito as intenções dele, e isso cria um interesse imediato que me capturou. O Samura é foda porque ver um cego humilhando geral sem uma espada mágica é um bagulho lindo, mas ele é o personagem que envolve mais twists em Kagurabachi, e eu gosto muito do valor temático dele, porque ele carrega tudo isso que eu falei do ciclo de ódio e trauma de guerra. O cara simplesmente abandonou tudo pra tentar carregar o fardo de todos. Eu gosto muito da ideia dele ser cego pela sua própria vontade. Ele poderia ter se curado. A gente vê que com a Tobimune ele cura feridas profundas. E descobre que o cara é cego até hoje pela sua própria vontade. Uma punição autoimposta por se culpar por fazer parte de um massacre, como é representado a guerra que ocorreu no passado. Quando ele invoca a Corujona lá no céu para identificar a fonte de energia espiritual, mano, que bagulho esteticamente maravilhoso. E eu gosto do poder do cego ser olhos, tá ligado? É um paralelo legal. A forma que ele ganha as espadas, toda a trama da filha dele com as memórias apagadas, a relação dele com o Yura. Cara, é um personagem lotado de detalhes e vários paralelos que eu inclusive quero ver onde vai culminar pra poder fazer um vídeo no futuro exclusivamente sobre esse personagem, porque pra mim ele é de longe a melhor coisa dessa série. E sobre o Chihiro, eu gosto dele como personagem. Ele tem um desenvolvimento bem sutil na forma que enxerga o uso das espadas,
E pra mim ele já deixou de ser Ed, porque a carga emocional do personagem é realmente pesada. Aquele painel dele vendo Samura abraçando a filha e sorrindo de forma meio melancólica é forte, sabe? Ele feliz ao ver que ela conquistou algo que ele perdeu, mas ao mesmo tempo triste por saber que ele não tem mais o pai. Tudo que ele fez por ela é um exercício de empatia bem interessante. Eu gosto da personalidade dele, tá? Sabe, o cara é meio reservado, meio na dele, mas ele também partilha do lado sincero e idiota dos protagonistas de Shonenzão, e eu gosto disso. Eu acho que foi uma junção legal de características que o autor fez. Atualmente estamos num arco onde o vilão principal está se movendo e eu tô muito ansioso para ver como isso vai expandir a temática dos clãs, do governo, das espadas, mas aí eu posso fazer um vídeo mais focado em teorias e expectativas pro futuro. Esse foi o meu bate-papo sobre Kagurabachi. Acho que porra, é um mangá muito legal, eu espero que receba uma adaptação muito boa e eu recomendo você que não gostou muito do começo do mangá a dar uma nova chance, porque a história tem uma crescente muito boa, desenvolve sim sua própria personalidade e tem seus temas próprios que o diferem dele de outros mangás da Jump. Eu sou o Rick, se tu curtiu o vídeo deixa o like, se inscreve porque isso me ajuda muito, hypa o vídeo e é isso aí, tenham um bom giorno.